Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui nesse vídeo para falar para vocês sobre a gramatura dos doces, né? Sobre qual é o peso ideal para vender a caixinha, né, de brigadeiro na rua. Então assim, tem uma dúvida, né, que muita gente me pergunta, que é sobre as caixinhas da felicidade, as caixinhas que eu vendo na rua, com os brigadeiros. Então muita gente me pergunta qual é o peso que eu uso nas minhas caixinhas, qual a gramatura ideal do doce, qual é o peso final desse doce, e é uma dúvida muito frequente. E hoje em dia na rua tem muita gente vendendo de vários preços e de vários tamanhos também. Então muita gente fica me perguntando qual o tamanho ideal para começar. Então hoje eu vou trazer esse vídeo, vou explicar e vou tirar todas as dúvidas de vocês, tudo bem? Então assim, se você tá gostando desse vídeo, deixa seu like aqui para apoiar o canal e eu vou começar aqui a falar para vocês, tá bom? Mas assim, gente, assiste o vídeo até o final, que no final desse vídeo eu vou falar pra vocês qual é o peso que eu vendo dos meus brigadeiros, qual é o valor que eu vendo da minha caixinha e como eu faço, né, pra que meus clientes sintam mais atraídos pelas minhas caixinhas, tá bom? Então vamos lá. Hoje, ó, existe vários tamanhos, né, que é praticado por aí. Às vezes eu encontro pessoas na rua vendendo e aí sempre a gente vê que não tem um peso ideal e também não tem um valor ideal para vender os doces. Depende muito, né, da sua região, depende muito do valor que você está pagando no leite condensado, no creme de leite, enfim, nos seus materiais aí. Então, assim, eu diria, né, para quem está começando, se você quer começar a vender os brigadeiros ali na rua e tem dúvidas sobre isso, primeiro, tipo, não se amarrar, assim, ao que os outros estão fazendo e sim fazer a sua precificação, né? Ver quanto que você vai pagar no leite condensado, no creme de leite aí na sua cidade e fazer a sua precificação, que aí assim você vai ter um preço certo, não se comparar com os outros, porque cada lugar, às vezes aqui na minha cidade o leite condensado é mais barato, às vezes aí onde você tá é mais caro, então depende muito, não só o leite condensado, mas os outros produtos, tá bom? Mas assim, ó, muita gente vende, né, esse brigadeirinho a 25 gramas, tem gente que vende ele a 28 gramas, então depende muito do que você quer fazer. Eu comecei vendendo ele, né, há um ano, quase 2 anos atrás, quando eu comecei vendendo ele só o brigadeiro, né, na caixinha, nessa caixinha aqui, eu colocava os 4 doces diretamente, pegava ele dessa forminha e colocava diretamente dentro da caixinha, né, com o peso que eu trabalhava na época, eu fazia ele com 28 gramas. E aí, quando eu colocava esse doce aqui, ele ficava bem certinho na forminha, né, cabia, ficava bonito, o cliente olhava, eu colocava a minha etiquetinha aqui, ficava muito bonito. E aí, eu deixava nesse peso, 28 gramas. Mas com o passar do tempo, eu fui vendo, os produtos foi subindo, e aí eu baixei a gramatura do meu doce para não ter que cobrar mais caro pela caixinha, né? Então eu passei a vender com 25 gramas a R$10 a caixinha, que de acordo com os valores que eu pagava aqui na minha região, dos insumos, eu conseguia vender nesse preço e ter uma margem de lucro bem legal, tá bom? Então assim, hoje eu adaptei, né? Eu passei a colocar essas forminhas de pétala, né? Aqui dentro da caixinha, que eu acho que a caixinha fica mais apresentável, fica mais bonita, né? E também, dessa forma, os brigadeiros não ficam balançando, tipo, não vira, não tem problema de quando você estiver andando, balançando ali e eles virarem a caixinha, porque eu acho assim que a apresentação ela é muito importante, né? De quando você chegar com seus doces, eles estarem bem bonitos na caixinha, não tá revirado, então isso é muito importante, tá bom? Então assim, hoje eu prefiro colocar com essas pétalas, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver certinho, ó, mas as pétalas. E assim, ó, o número dessas pétalas que vai dentro da caixinha é a pétala número 4, tá? É outra coisa também que hoje em dia tem vários tamanhos, né, de pétala, inclusive assim, muitas vezes você vai pegar a pétala número 4 de uma marca, ela vai ser um tamanho, aí olha, eu tenho aqui mais de uma marca, aí eu pego a pétala, a mesma pétala número 4, ela é um pouquinho maior, olha só. Então assim, sempre vai ter uma diferencinha, mas é a 4, então a 4 sempre vai dar certo dentro da sua caixinha, tá bom? Porque também tem a pétala número 5, a 5 é um número menor, então ela vai ficar sobrando aqui, então a pétala ideal é a 4, tá bom?
Aí assim, ó, hoje eu coloco as pétalas e aí eu coloco os doces, que aí eu não tenho problema deles ficarem, eles ficam bem justinho na caixinha, coloco eles colorido, né? Aqui, ó, a variedade de sabores, coloco na caixinha e olha só que linda que fica a minha caixinha. Vou mostrar aqui mais de pertinho. Olha só, tá vendo? Então ela fica uma caixinha bem sortida, né, de brigadeiro e fica mais bonita, tá bom? Aí assim, o que você deve fazer? Você está começando, você pode vender eles de 25 gramas, faz a sua precificação, veja quanto vai ficar, né, esse brigadeiro de 25 gramas, se 12, se 15 reais, para você poder vender, né? A minha sugestão hoje, o que que eu fiz, que eu vou falar para vocês aqui, o que que eu fiz com o meu, que eu achei mais viável, né? Eu passei a fazer os meus doces menor, né? Na época eu usava 25 gramas, hoje eu vendo eles a 20 gramas cada doce, né? E é o peso final. Muita gente pergunta também, ah, mas é o peso, quanto que você pesa a massa, quanto que você pesa o final? Esse de 20 gramas é o peso final. Então, assim, digamos que eu vou usar o brigadeiro de beijinho. O coco, ele pesa muito pouquinho. Aqui o coco ralado que eu passo em volta. Então, deve pesar 1 grama, 2 gramas no máximo. Então, eu faço a pesagem da massa do beijinho a 19 gramas. E com coco ralado em volta, ele chega a 20 gramas. Então, o peso final dele é 20 gramas. Por exemplo, se eu uso o brigadeiro tradicional, por exemplo. O brigadeiro tradicional, em média, aqui é 3 gramas de confeito que vai nesse brigadeiro. Então, eu peso ele com 17 gramas e aí o peso final chega a 20 gramas. Já o brigadeiro, por exemplo, de morango. Meu brigadeiro de morango, ele é o moranguinho, né? Ele tem muita gente que conhece como bicho de pé. Ele é de 20 gramas. Por quê? Porque como eu passo ele no leitinho, eu não passo ele em açúcar, não passo ele num confeito diferente, que tem peso a mais, eu já peso ele com 20 gramas, porque o leitinho não vai alterar o peso dele. Então, eu já peso ele com peso final de 20 gramas. Eu tenho também aqui, ó, o de confete. Confete é uma dúvida que muita gente tem, porque assim, às vezes o brigadeiro de confete, o confete em si, ele é bem pesado. Então, geralmente, ele dá mais ou menos meio a meio ali. Então, eu peso, por exemplo, meu brigadeiro de confete a 10 gramas, né? E com o confetezinho em volta, ele chega a 20 gramas. E também para ele ficar parecido no tamanho com os outros, para ele não ficar desigual, o maior, o menor. Então, eu peso ele com 10 gramas de massa e mais o confete, que aí ele vai chegar no peso de 20 gramas, tá? E vai ficar no tamanho dos outros brigadeiros, olha só. Tá bom? Aí, por exemplo, o brigadeiro de leite ninho com Nutella. Eu peso ele com 18 gramas, mais ou menos, a massa. E aí vai mais 2 a 3 gramas de Nutella nesse biquinho aqui. Eu não coloco a Nutella dentro, né? Antigamente eu até colocava, mas aí conforme o preço da Nutella foi subindo, eu achei que não, né, assim fica muito bom, os clientes gostam. E vai mais ou menos 3 gramas de Nutella em cada doce, tá bom? Então, assim, gente, que eu falei pra vocês que eu ia falar, né, no final. Que o meu doce, eu vendo a caixinha a 10 reais, essa caixinha com 4 doces, e vendo de 20 gramas cada, ou seja, cada caixinha tem 80 gramas de doce, pronto, né, tipo, já incluso o confeito e tudo mais, tá bom? Aí, assim, por que que eu vendo, eu optei por vender nesse preço? Muita gente vende mais caro ou prefere continuar com o peso de 25 gramas, 28 gramas e continuar vendendo. Ah, eu vou subir o valor do meu doce. Assim, muitas vezes a gente tem que precificar certo para a gente poder ter lucro, mas também a gente tem que ver e pensar no cliente que está lá na rua, porque assim, eu poderia sim precificar ele certo, continuar vendendo a 25 gramas e aumentar o valor do meu doce. Mas o que aconteceu? Quando eu comecei a pensar nisso, eu pensei na dificuldade, por exemplo, se eu vou levar 12 reais de troco, eu comecei a pensar sobre, muitas vezes, eu vou subir o valor do meu doce, mas o salário do meu cliente não aumentou tanto assim. Então, assim, para mim não ter uma quantidade maior de rejeição, de não na rua, eu preferi manter, porque para os meus clientes, quando eles olham, eles nem, muitas vezes, muitos nem perceberam que eu diminui a gramatura do doce, né? Não fez tanta diferença assim, visto que eu coloquei as pétalas, porque na caixinha, ó, aparentemente, ele parece ter mais doce. Parece estar mais cheio por causa da pétala. Então, muitos clientes quase não perceberam essa diferença e quem
Às vezes eu falo, né, que eu tive que baixar a gramatura do doce ali pro cliente para poder manter o preço. Então, ninguém reclama. Então, eu preferi diminuir a gramatura e manter o valor, porque todo mundo às vezes tem ali 10 reais, às vezes não tem 12, mas tem 10. Então, eu achei melhor continuar vendendo a 10, assim eu consigo vender muito mais e ter menos rejeição na rua, né? Por isso eu mantive nesse peso. Então hoje, gente, esclarecer essa dúvida aí que muita gente me pergunta, eu vendo as minhas caixinhas a 10 reais, né, com 20 gramas cada doce, tá bom? Aí assim, fica a critério de vocês decidir se vocês vão vender a 25, se vai vender a 20, mas assim, a minha recomendação hoje é que venda a 10 reais, que venda a 20 gramas, que é o que eu vendo, que eu faço. Mas aí se você achar que fica melhor, não, eu quero vender mais caro, ou por exemplo, se você vai fazer um doce mais elaborado com morango, alguma outra coisa especial diferente, aí sim você pode cobrar um valor a mais. Mas como eu optei por vender os mais tradicionais, que pra mim é os que mais saem, eu não precisei cobrar mais, né? Eu ainda vou fazer esse teste de levar um brigadeiro de morango, levar alguma coisa mais diferente que se torna um pouquinho mais caro e testar se sai bem ou não. Mas eu prefiro fazer o teste pra mim mesmo na rua do que muitas vezes uma pessoa fala vende, outra fala vende. Cada um tem a sua opinião, então eu prefiro fazer dessa forma, tá bom? Então assim, ó, esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês, pra esclarecer essas dúvidas, né, sobre o tamanho do brigadeiro. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido isso aí pra vocês. E aí qualquer coisa deixa aqui nos comentários o que você acha, né, sobre o tamanho do doce, se tirei todas as suas dúvidas. Se ficar mais alguma coisa é só me perguntar aí, tá bom? Um beijo grande pra vocês, fica com Deus. Eu vou colocar aqui só pra vocês poderem ver de pertinho. Olha só, que maravilha esses doces.